Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para quem busca um benefício por incapacidade lá no INSS, né? A famosa perícia médica. É um momento que, olha, deixa muita gente nervosa, mas a verdade é que estar preparado faz toda a diferença. A ideia aqui é descomplicar um pouco esse processo, dar umas dicas práticas, né, para ajudar quem está ouvindo a entender melhor seus direitos e deveres também. Ok, vamos começar então? Pelo básico mesmo, qual é a real função dessa perícia médica do INSS? É só para confirmar que a pessoa está doente? Não exatamente. É um pouco mais complexo, sabe? A função principal, na verdade, é avaliar a incapacidade da pessoa para o trabalho dela, ou para a atividade que ela costumava fazer. E isso tudo é sob o ponto de vista da lei da Previdência, né? O perito ele faz um parecer técnico, um documento-chave, mas atenção, quem decide mesmo se concede ou não o benefício é o INSS. O INSS pega esse parecer do perito e analisa junto com as leis, com as regras. Ah, entendi. Então o perito não dá a palavra final sobre o benefício em si. Exato. Ele analisa se aquela condição médica que a pessoa tem impede mesmo ela de trabalhar, seguindo os critérios da lei. É uma análise técnica para subsidiar a decisão do INSS. E isso leva a outra dúvida comum, né? Que as fontes até comentam bastante. Qual a diferença entre o médico que trata a gente no dia a dia e esse médico perito do INSS? São papéis bem diferentes, pelo visto. São sim papéis bem distintos. O médico assistente, aquele que te acompanha, que passa a receita, ele está focado 100% no seu diagnóstico, no tratamento, na sua recuperação. Ele não tem, nem precisa ter um conhecimento profundo da legislação previdenciária, entende? Certo. O foco dele é a saúde do paciente. Isso. Já o médico perito do INSS, ele tem essa obrigação legal. Ele até parte do diagnóstico que seu médico deu, mas o trabalho dele é outro. É conectar essa doença com o que o seu trabalho exige, sabe? E verificar se, de acordo com a lei, existe mesmo uma incapacidade para o trabalho. Faz sentido. É uma análise focada na capacidade de trabalhar, não só na doença. Perfeito. Doença versus capacidade laboral dentro das regras da Previdência. Bom, sabendo disso tudo, fica claro que ir preparado para a perícia é, assim, fundamental. Que documentos a pessoa não pode esquecer de levar e como organizar isso? As fontes batem muito na tecla da organização. Sim, organização e, principalmente, atualização dos documentos são cruciais. Não adianta levar aquele exame de 2 anos atrás, né? É. Tem que levar documentos médicos recentes, legíveis. Se o perito não conseguir ler, não ajuda muito. O ideal é até organizar por data, do mais novo para o mais antigo, talvez. E quais seriam os documentos essenciais nessa lista? Olha, o básico do básico inclui laudos médicos bem detalhados, e detalhado quer dizer com o CRM do médico, o diagnóstico claro se tiver o CID, melhor ainda. E, muito importante, descrevendo as limitações que a doença causa. Limitações para o trabalho, né? Exatamente. Limitações funcionais. Além disso, exames complementares recentes, tipo radiografias, ressonâncias, exames de sangue, que comprovem o que o laudo diz. Atestados médicos também, indicando o período de afastamento que o seu médico sugeriu, e as receitas médicas, para mostrar que você está em tratamento contínuo. Entendi. Tudo atualizado, legível e organizado. Isso, documento velho, rasurado e ilegível só atrapalha a análise do perito e pode prejudicar o segurado. Ok, a parte da papelada tá clara, mas as fontes também falam muito que não é só documento. A atitude, o comportamento da pessoa ali na hora da perícia também pesa bastante. Como isso influencia? Influencia demais. E aqui a palavra-chave é honestidade. Ser totalmente honesto é o melhor caminho. Tentar aumentar um sintoma, simular algo que não está sentindo, olha, é um erro gravíssimo. Por quê? Os peritos percebem. Percebem? Eles são treinados para isso, têm experiência em identificar quando o relato não bate com os documentos ou com o que eles observam no exame físico. Essa tentativa de exagerar ou simular pode destruir a credibilidade da pessoa ali na hora, sabe? E aí fica muito difícil conseguir o benefício. Nossa, é um risco enorme, então. Com certeza. E além da honestidade, a forma de descrever os sintomas é muito importante. Não adianta só falar, eu sinto muita dor. Tem que ser específico. Qual a intensidade dessa dor, onde ela é, com que frequência aparece. E o ponto crucial, como é que esses sintomas te impedem na prática de fazer o seu trabalho.
Dá um exemplo concreto, talvez. Exato. Tipo, olha, doutor, essa dor aqui no meu ombro, ela me impede de levantar peso acima de 5 quilos. E no meu trabalho de estoquista eu preciso fazer isso o tempo todo. Conectar o sintoma com a limitação real para a função. Isso é o que o perito precisa entender. Faz toda a diferença mesmo. E sobre o comportamento geral na sala? Roupa, como reagir ao exame físico? Bom, manter a calma e o respeito é básico, né? Tratar o perito com educação, ir com uma roupa adequada também ajuda. Uma roupa que facilite examinar a área do corpo que está com problema. E durante o exame? Se doer? Se doer durante algum movimento que o perito pedir, a pessoa deve informar. Fala, olha, isso dói, mas sem resistir de forma agressiva, sem fazer cena, sabe? É importante cooperar com o exame físico. Se o perito pede para fazer um movimento, tentar fazer dentro do possível. A cooperação facilita a avaliação. E a comunicação continua sendo chave, né? Responder as perguntas. Fundamental. Responder o que o perito perguntar de forma clara e direta. Contar o histórico da doença. Quando começou, que tratamentos já fez, que remédios está tomando agora. É essencial também explicar direitinho o que você fazia no seu trabalho. Quais eram as tarefas e por que, com essa doença, você não consegue mais fazer. Manter a calma, mesmo que esteja nervoso, ajuda a passar as informações de um jeito que o perito entenda bem. Falando em coisas que podem dar errado, além dessa questão da desonestidade ou exagero, que outros erros comuns as fontes apontam que as pessoas devem evitar na perícia? Ah, tem alguns clássicos. Um deles é a falta de preparo mesmo. Chegar lá sem saber direito o nome do remédio que toma, ou quando começou o tratamento. Isso passa uma imagem ruim, de descaso até. Não saber sobre a própria condição, né? Exato. Outro erro é a postura inadequada. Ser muito agressivo, hostil com o perito. Ou o contrário, ser passivo demais, não conseguir explicar direito o problema. E, claro, apresentar informações que não batem. Falar uma coisa, mas o documento dizer outra. Ou o exame físico mostrar algo diferente. A coerência entre tudo é muito importante. Entendi. Falta de preparo, postura inadequada e informações contraditórias. Pontos para ter atenção. Sem dúvida. Sim, às vezes o benefício é negado. O que a pessoa pode fazer nesse caso? Acaba ali? Não, de forma alguma. A negativa do INSS não é o fim da linha, felizmente. O segurado tem o direito de contestar essa decisão. E como funciona isso? O primeiro caminho, geralmente, é o recurso administrativo. A pessoa entra com um pedido dentro do próprio INSS, num prazo certo, para que a decisão seja reavaliada. Nesse recurso, dá para apresentar mais argumentos, às vezes até um documento novo que não tinha na perícia inicial. É uma chance de outra análise dentro do INSS. E se mesmo assim o recurso for negado? Bom, se o recurso administrativo também não der certo, aí ainda resta a via judicial. A pessoa pode entrar com uma ação na justiça para buscar o reconhecimento do seu direito ao benefício. Certo, então tem caminhos para seguir mesmo após uma negativa inicial. Tem sim, é importante saber disso. Então, para a gente ir fechando, se a gente pudesse resumir o que a gente viu aqui nas fontes, a chave para passar pela perícia do INSS com mais tranquilidade parece ser uma combinação, né? De ter os documentos certinhos e atualizados. Isso, preparação documental rigorosa. Ser totalmente honesto, sem exagerar nem esconder nada. Honestidade total, fundamental. E conseguir explicar de forma clara, objetiva, como a doença realmente atrapalha o trabalho. Exatamente, comunicação clara e focada na incapacidade laboral. Essa é a combinação. Perfeito. E sabe, isso tudo nos leva a uma reflexão um pouco mais ampla, que as fontes até mencionam de leve, que é como a sociedade e o próprio sistema de previdência encontram o equilíbrio, né? Entre, de um lado, amparar quem realmente precisa, quem está incapacitado, e do outro, garantir que o sistema seja sustentável para todo mundo a longo prazo. É um desafio enorme, imagino. É um desafio constante. Porque avaliar incapacidade é algo complexo, né? Envolve a parte médica, mas também social, a função da pessoa. Encontrar esse equilíbrio justo é bem delicado. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Muito obrigada por nos ouvir. Esperamos que esse bate-papo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a perícia do INSS. E não perca os próximos vídeos aqui da LS Jus. Até a próxima!